projeto Quinta em Dança tem como objetivo a formação de plateia, mas não só para a dança, para a arte e para a cultura. Nós percebemos que o público não está habituado a ver dança, não com os elementos que caracterizam a linguagem. A ideia era formar plateia para dança. Então, fornecer a essas pessoas elementos que as fizessem observar um espetáculo, interagir com o espetáculo, se transpor para o espetáculo, tanto quanto o artista que está se apresentando, tanto quanto o criador, que idealiza aquela obra para que as pessoas vejam. Vamos aprender então? Calcanhar também, não vamos esquecer do calcânio, como se a gente estivesse tirando uma botinha. O projeto ele foi pensado em 4 ações distintas que perfazem um todo. Cada uma dessas ações é composta de uma apresentação, na qual as pessoas apreciam um espetáculo de dança, e uma oficina. Capricha um pouco mais, coloca um pouquinho mais de força. Outras vezes coloca um pouco menos. O objetivo dessas oficinas é aproximar esses conhecimentos que as pessoas trazem, que são conhecimentos muitas vezes do senso comum, a uma apreciação em dança, mas com elementos que fazem esse público poder ler a dança de uma maneira diferenciada. Seu contato com o chão. Tem em cima, tem no meio, lá embaixo. A ideia é fazer com que esses espectadores eles se transformem por meio daquilo que eles estão apreciando, mas que se transformem com elementos que eles foram recebendo ao longo desse percurso. O primeiro tema foi Que Dança é Essa? Nós apresentamos 3 espetáculos. As Gurias, que trabalharam com street dance, depois o Gambit Brasil, que apresentou um trabalho de sapateado com botinas, e finalizando uma aula dançada, apresentada pela Cia Brasílica, com o Deca Madureira, onde as pessoas puderam experimentar dançar um frevo, onde ele explicava os elementos que constituem o frevo e as pessoas experimentavam no seu próprio corpo essa dança popular brasileira. Quem é o público de vocês? Se vocês pensam nisso de vez em quando, são questionados sobre isso, sei lá. A gente teve 2 momentos nessa primeira oficina. Então foi um momento mais vivencial, com alguns elementos que caracterizam a linguagem da dança, e depois um momento teórico, onde nós apresentamos um panorama da linguagem da dança para as pessoas, para que elas pudessem identificar que dança é essa. A segunda ação tratou a relação que existe entre as novas tecnologias e a dança. Para isso, nós convidamos o IAdança, que é o grupo de dança daqui do Instituto de Artes, e a companhia Omistrab, dirigida por Fernando Lee. Essas 2 apresentações, elas tiveram uma relação direta com a oficina, pensando em trazer elementos para que as pessoas compreendessem essa relação entre a mídia e o corpo que dança. Pode fazer reto, pode cruzar, onde você quiser. Paro, faço algum movimento e sai.
A terceira ação tratou da relação entre a dança e o teatro. Para isso, nós convidamos Mariana Muniz e ela apresentou um espetáculo que dialogava diretamente entre os elementos da dança e a ação dramática que acontece enquanto essa dança se desenrola. Se ele era fascista, se ele era costureiro, e aí ele falou, não gente, é tudo a mesma coisa. O que importa é o estado de invenção, é você entrar nesse lugar onde você é um criador. Também pedimos a Mariana que ministrasse uma oficina, para que ela contasse qual é a essência do trabalho criador dela e as inter-relações que ela estabelece entre a linguagem da dança e a linguagem teatral. O mote da quarta ação foi trabalhar a dança do ponto de vista da estética e da poética. A ideia central era levar o espectador para um outro lugar, provocar no espectador uma estesia. Nós queríamos, enquanto grupo de pesquisa, não estabelecer uma relação direta entre a dança e a música. Por isso, o convite para Gícia Amorim e Zito Abreu, porque Gícia trabalha com a técnica de Merce Cunningham, que não pressupõe uma relação direta entre o trabalho corporal e a música. Isso foi seguido do grupo E a Dança, dessa vez pelo núcleo Em Cena, que também apresentou um processo criativo no qual algumas partituras corporais estavam bem estabelecidas e outras se deram no momento da improvisação. Então, isolei, peraí. Isolei, parei aqui. Isolei, parei aqui. Isolei, parei aqui. Sim? A oficina que foi ministrada pelo grupo E a Dança também pressupôs essa relação. Uma linguagem corporal voltada à linha da dança contemporânea que permitia às pessoas uma expressão mais global do corpo, não necessariamente conectada ao estímulo musical. O que eu vi é que a peça se chama Frágil, aí eu tinha imaginado uma outra coisa, mas eu vi muita força assim nas meninas, né? Pra mim ficou isso, que ao mesmo tempo que é frágil, tem essa força e acho que isso aqui é muito legal, né? E eu fiquei me perguntando o que me leva a ver dança. E é uma pergunta que me mexeu muito comigo, eu fiquei provocado com isso. Isso despertou meu corpo e despertou meu olhar também, porque, por exemplo, no espetáculo que a gente viu hoje, tinha muita teatralidade. Vocês caíam e levantavam, caíam e levantavam. O que vocês quiseram dizer com isso? Porque, assim, se eu entendi, assim, vocês querem ficar forte, mas alguma coisa derruba a gente, aí a gente tem que levantar de novo e lutar, mas a outra coisa vai lá e derruba. Me explica alguém? Porque é pouco ver em escola, em rua, que interage com o público, procura o público, onde está o público. Tem uma coisa de sensação e de vibração que vem de quem está dançando que toca muito na gente. Pergunta para o Gilberto também.
Agora eu tenho um repertório maior da visualização, da percepção do espetáculo em si, do que é ser um dançarino, um bailarino. Porque ela te pega numa coisa que tem a ver com sensação e com a vibração do que quem está no palco está vibrando para você. Falando de mim, porque eu queria estar junto com eles também, certo? Mas para mim a diferença tá realmente quando você vê que no artista existe uma transformação lá dentro, sabe? Eu acho que não adianta você querer fazer dança e não se envolver com ela. Nós acreditamos no grupo de pesquisa que isso é formação de plateia. Passa pelo aspecto educativo, portanto, as oficinas, com esse sentido de aprendizagem, com esse sentido de descoberta, com esse sentido do novo e com a questão da apreciação. Como é que as pessoas elas se contaminam ou não por aquilo que elas estão vendo.